Sabe uma sensação de que você não é alguém? Ai, tô bem, daqui a pouco ela, não, mas isso não vale nada. Isso não tem valor nenhum. Qual a diferença disso para bipolaridade, por exemplo? Muito. É? Apesar de ser muito confundido. Eu confundo, eu Por não sei a exemplo, diferença. o transtorno de personalidade borderline também é uma maneira de ser. Tudo que é transtorno de personalidade nasce com aquele tipo de funcionamento. Não vira depois. A Entendi. bipolaridade não, tem uma hora que ela abre. Ah, é? Ninguém nasce bipolar. Você tem uma tendência genética que em algum momento, por algum gatilho, aparece. Entendi. Que em geral na bipolaridade é ali entre os 25 e 35 anos. É mais na Entendi. vida adulta. Entendi. Tá? O transtorno de personalidade borderline, esse nome que foi dado inicialmente, que significa a borda, né, a beira, porque se confundia, achavam que era um misto de neurose com psicose. Tá. Por quê? Porque o border, ele tem uma... Diferente do psicopata, o psicopata é 100% razão, zero emoção. O border é o contrário, ele é quase 100% emoção, zero razão. É muita emoção. É muito, ele capota. A emoção suplanta a razão e ofusca. Muito, disparado. Então, por isso que ele tem uma intensidade. Então, ele tem aqueles ataques de raiva, de fúria. Ele fica cego de raiva, entendeu? São pessoas, por exemplo, são pessoas extremamente agradáveis quando não tem um envolvimento afetivo. São amigos divertidos, são pessoas inteligentes, rápidas. Mas, assim, o border, ele não se vê uma pessoa inteira. Ele tem um vazio, ele tem essa consciência desse vazio que torna ele dependente do outro. É um vazio psicológico? É um vazio existencial. Existencial. É como se ele precisasse do outro para se validar como alguma coisa. Ele consegue preencher esse vazio com religião, com droga, com outras coisas ou não? Pode. Ele pode se tornar um fanático religioso, ele pode se tornar dependente, mas não um dependente por prazer. É para tirar aquela sensação. É muita angústia. É muita angústia. É uma angústia que consome. É porque, sabe uma sensação de que você não é alguém? É como se você precisasse que alguém dissesse, pô, cara, você é bom. Olha, você tem talento. Você acredita em você. É uma pessoa que ela faz uma coisa, ai, tô bem, daqui a pouco ela, não, mas isso não vale nada. Isso não tem valor nenhum. Então, a maior dependência do borderline é porque depende do outro para se validar. Entendi. E aí começa a entrar num território... Isso é muito complicado. Muito. Porque começa a entrar num território que, ao depender do outro, principalmente no campo afetivo, o que ele faz? Eu não posso perder essa pessoa. E aí ele começa a fazer toda uma vivência de controlar aquela outra pessoa para não perder. Claro. Porque senão ele deixa de existir. Nisso ele vai sufocando o outro. Né? Do tipo, por que não atendeu meu telefone? Por que não sei o quê? Você sabe que eu preciso falar com você? Exatamente. Então, assim, tudo fica numa urgência. Ao mesmo tempo que ele agrada a outra pessoa, porque ele quer que essa pessoa, ele sufoca essa pessoa também. Exatamente. Aí chega uma hora que a pessoa não aguenta aquela fiscalização, pede para acabar. Ele vai no chão. Ele vai no chão, porque na cabeça dele ele vai deixar de existir. Acabou. Então, assim, é muita intensidade em tudo. Ao mesmo tempo, são pessoas extremamente afetuosas. Por exemplo, border adora bicho. É incapaz de fazer maldade de bicho. Assim, e bicho gosta de border. É uma coisa interessante. Cuidam como ninguém. Aí você vai dizer, poxa, mas como é que cuida? Porque, olha que interessante, no cérebro do border, se uma pessoa precisa dele para cuidar, depende dele. Então não vai abandoná-lo. Entendi. Entendeu? E como... E tem tratamento para... Tem. O border tem tratamento. Aí né? Porque assim, ele sofre muito. O border deprime por uma exaustão. Porque você imagina... Por um WhatsApp não respondido. Exatamente. Qualquer frustração toma uma dimensão absurda, entendeu? Entendi.